o dom de línguas na palavra de Deus. E aí vocês estão vendo aí, hoje é a primeira parte que eu creio nós vamos caminhar um bom tempo para estudarmos especificamente esse dom. Nós estamos vendo já alguns estudos, algumas mensagens a respeito dos dons do Espírito Santo e que são descritos em alguns textos. Efésios 4, Romanos 12 e 1 Coríntios de 12 até 14. Essas são as listas maiores que falam especificamente de dons. E nós estamos focando especialmente em 1 Coríntios capítulo 12. Nós já vimos que dons, a própria expressão diz, elas são dádivas, elas não são meritórias. Deus não dá condicionando o nosso desempenho. São mais uma expressão da graça. Nós cremos na graça justificadora, cremos na graça santificadora e cremos na graça capacitadora. É Deus, em última instância, que faz tudo. Ele que opera até o querer, quanto mais o realizar. E é isso que nós estamos vendo. E Ele faz isso na divina pessoa do Espírito Santo. Alguns acusam aqueles os reformados, que são muito frios, que não creem na ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo. E isso não é verdade. Nós cremos na ação sobrenatural, miraculosa, poderosa do Espírito Santo. O que nós divergimos é que muitas das ditas manifestações hoje nós não cremos e não aceitamos porque não vemos base na palavra que o Espírito Santo inspirou para estabelecer como devem ser as manifestações do Espírito Santo. Então nós temos divergências e nós não temos que pedir desculpas por isso. Essa é a base, a nossa base, a única regra que nós temos segura é a Bíblia, esse livro velho de 2000 anos que é a palavra de Deus. Essas dádivas são dadas para um propósito, nós já vimos e vamos passar um pouquinho hoje também, para a edificação da Igreja de Cristo. Edificar, nós vimos, é construir. Então Deus concede por meio do Espírito Santo para cada cristão pelo menos um dom ou mais dons. Nós vemos os apóstolos, eles evidentemente tinham mais que um dom. E o alvo era a edificação, a formação da igreja, de acordo com o caráter de Cristo. E hoje, falando em dons, nós vamos tratar de um que é um dos mais populares, entre aspas, dons do nosso tempo, e eu diria dos últimos 120 anos. Tanto no meio evangélico, quanto em um segmento, por incrível que pareça, e que não crê no mesmo que nós cremos, do catolicismo, que é chamado movimento carismático, e que também é um movimento que, assim como o pentecostal no evangelicalismo, é o que mais cresce no catolicismo, que é o chamado dom de línguas. E para que nós não saiamos do contexto, vamos direto para o texto. Nós já lemos algumas vezes, vamos ler novamente 1 Coríntios, capítulo 12,
os versos 1 a 11. Nós já tratamos de todo esse texto, procuramos expor o texto, cada palavra, as expressões, e falta-nos ver um dos dons estabelecidos aqui. Mas nós vamos ler o texto então para que nós possamos dar continuidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Na semana passada, nós vimos 7 dos 9 dons que são descritos aqui. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, o dom da fé, dom de curar, operação de milagres, o dom da profecia e o dom de discernir espíritos. Hoje nós veremos o 8º, e junto dele, não hoje especificamente, mas na sequência, o dom de interpretar as línguas quando elas se manifestam como dom. E eu quero tentar detalhar ao máximo. Por isso, nós tratamos de maneira um pouco mais abrangente alguns desses dons, dos primeiros 7, mas eu queria poder detalhar ao máximo. Nós já estudamos isso há algum tempo aqui na igreja, há alguns anos, quando nós estudamos, por exemplo, a confissão que nós adotamos, a Confissão Batista de 1689, e nós estudamos por aproximadamente 2 anos e 3, 4 meses, das principais doutrinas da Escritura, como nós entendemos. Só que como essa confissão foi escrita em 1689, na época não havia ainda o pentecostalismo. O pentecostalismo vai surgir praticamente 300 anos depois. E aí, na sequência dos estudos, nós meditamos por 6 ou 7 mensagens o que nós cremos a respeito do pentecostalismo. Então lá tem um pouco, mas como nós estamos aqui estudando expositivamente, eu queria então me aprofundar, obviamente dentro da minha limitação, aprofundar um pouco mais neste dom. E nós vamos fazer isso por algumas razões. Primeira, e obviamente central, é porque está na Bíblia. O dom de línguas está na Bíblia. Nós acabamos de ler. E está lá destacado, a variedade de línguas. Nós vamos estudar porque nós estamos expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E uma das razões pelas quais nós enfatizamos o estudo expositivo da Bíblia, de livros inteiros, verso a verso, é porque quando você está caminhando num texto, expondo, puxa, chegou num texto difícil, eu vou pular. Não dá para pular, se você se propõe,
Ao passo que quando nós estudamos de maneira tópica ou alguns temas, e não há nada de errado nisso, desde que esteja de acordo com a Escritura, nós naturalmente selecionamos. Esse tema é um pouco mais difícil, eu prefiro não tratar sobre ele. Mas num estudo expositivo não tem como, você está lendo lá, chegou no verso, você vai pular, e aí vão perguntar, por que você pulou? E porque Deus fala por meio da palavra, inspirado dessa forma. Então nós temos que estudar. Terceira razão é porque há erros na compreensão deste dom. E há uma infinidade de erros. É impressionante como há erros de compreensão em relação ao dom de línguas, de ensinos nos mais diversos meios evangélicos, há distorções que há neste ensino. Quarto, porque é importante que nós deixemos clara qual é a nossa interpretação. O que nós cremos a respeito do dom de línguas? Vocês não são pentecostais, então vocês não creem no dom de línguas? Bom, é claro que nós cremos, está aqui, acabei de ler. Vocês não creem na manifestação do dom de línguas? É claro que nós cremos, está na Bíblia. Há várias manifestações. Agora, então vocês creem? Sim, cremos. Com ressalvas. Quais ressalvas? As que estão na própria Bíblia. Então, é claro que nós cremos porque não tem como negar porque está na Bíblia. Agora, tudo que acontece hoje, que é dito como dom de língua, nós cremos? Não. Por quê? Porque nós não vemos fundamento na Bíblia. A quinta razão é porque, eventualmente, surgem dúvidas a respeito. Eu já conversei com alguns aqui e que vieram do meio pentecostal, como eu também vim. Eu tenho uma caminhada no catolicismo e depois no pentecostalismo. Mas eu fui crer no evangelho depois. E eu já conversei com alguns que estavam no pentecostalismo, onde há manifestação de línguas, de acordo com o que eles creem. E você falava, e ele disse, sim. Mas como é que você vê hoje a luz da palavra? Não era. Não era o que eu fazia, não era aquilo que a Bíblia diz. Então a gente precisa, eventualmente surgem dúvidas e nós precisamos tratar. Uma das razões, portanto, é porque há muitos ex-pentecostais, se é que dá para usar esse termo, no nosso meio. E para que então possamos detalhar ou destrinchar o texto ao máximo, nós vamos dividir isso em 8 pontos. 8 tópicos que eu espero estudar com vocês nas próximas mensagens. O primeiro que nós vamos ver hoje é onde nós vemos o dom de línguas acontecendo ou se manifestando na Bíblia. O segundo é o que é o dom de línguas? O que a Bíblia fala sobre o dom de línguas? O que ele é? E nós vamos ver hoje, em parte, isso. Como o dom de línguas se manifesta? Qual é o fim proveitoso do dom de línguas? Aqui, no estudo passado, eu procurei enfatizar muito isso, porque Deus não faz absolutamente nada sem razão, sem propósito e desvinculado da nossa capacidade mental que Ele mesmo nos deu. Isso é fundamental e só esse ponto já deveria levar muitos a questionar muitas práticas ditas como o falar em línguas do nosso tempo. O dom de línguas acontece ainda nos nossos dias. Nós vamos ver que há irmãos que creem que não acontece mais. Se o dom de línguas ainda é concedido em nosso tempo, se Deus ainda concede esse dom, quais os critérios para que ele ocorra? E há critérios absolutamente claros na Bíblia para que ele possa ocorrer hoje no meio da igreja. É muito óbvio o texto que nós vamos ver em algum tempo. Como a igreja entendeu o dom de línguas na história? Como que a igreja evangélica compreende, nesses 2000 anos de história, como ela entendeu, ela interpretou esse dom? O que eu posso dizer, de maneira clara, e qualquer um de nós que tem um mínimo de conhecimento do evangelicalismo,
vai entender que há 120 anos houve uma mudança drástica na percepção. Há 120 anos. O que nós podemos ver é que nos 1800 anos antes de história da igreja, a percepção era diferente. Só isso nós devemos considerar. É claro que a história, ela não é referencial, o último, é a Bíblia, mas a história vai nos ajudar a entender. Qual a interpretação, por fim, o que nós cremos, nós, da igreja local, cremos sobre o dom de línguas? Então vamos lá no primeiro ponto, onde nós vemos o dom de línguas ocorrendo na Bíblia. E aqui eu não me refiro onde ele é explicado, mas onde há manifestações. Onde ele é explicado? É nessa carta. 1 Coríntios, capítulo 12 a 14. Você não vai ver em nenhuma das cartas que Paulo escreve ele tratando sobre isso. Nenhuma outra carta. Aqui ele vai explicar como esse dom poderia acontecer no meio da igreja. Agora, o que eu quero ver com vocês é onde eles ocorreram. Quando eles se manifestaram nas Escrituras, como nós podemos ver? O que nós podemos aprender? O que nós podemos identificar dessas manifestações? E aí, há 3 passagens que ocorrem no início da igreja. Qual é o texto bíblico que mostra o início da igreja, irmãos? Atos. Então, as 3 manifestações são Atos capítulo 2, versos 1 a 13, Atos capítulo 10, versos 44 e 46, e Atos capítulo 19, versos 1 a 7. Então, nós não vamos ver todos esses textos, nós vamos ver apenas o primeiro. No Antigo Testamento, não há o dom de línguas. A única referência importante que fala sobre o tema línguas no Antigo Testamento é o que Deus faz em Gênesis, capítulo 11, nós vamos lá para esse texto, Gênesis, capítulo 11, versos 1 a 9. Não sei se vocês já ouviram, e teólogos liberais que não creem na Bíblia, eles são defensores dessa ideia. Você já se perguntou como é que surgiram as diferentes línguas que há no mundo? Aqui o texto explica. Mas o liberal ele diz, não, isso é tudo metáfora, não foi desse jeito. Mas aqui está explicando como surgiram. Existem estudiosos, linguistas que vão dizer, não, é uma série de fatores. E, aliás, não sabe ao certo, né? Não, está aqui certo para qualquer um ver como é que surgiram. Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9, nós lemos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. E aí, linguagem é na versão corrigida, língua é na atualizada. Tá? Então eu vou colocar entre parênteses aí, porque esse é o nosso foco. Na realidade ela não muda, né? São sinônimos aí no caso. Ou uma só língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Eles aí são todos os descendentes de Noé. Deus havia condenado a humanidade, e Noé, a sua esposa e os seus filhos, 8 pessoas, repovoaram a terra. Então, eles aí são todos os descendentes de Noé. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua.
Isso é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua ou linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O que nós estamos vendo aqui é que o dilúvio não resolveu o problema. Deus viu que os pensamentos e as intenções do coração humano eram sempre somente para o mal, em Gênesis 6, e aí então ele decide eliminar o homem da face da terra. Se nós vivemos um período ruim agora por causa do pecado, aquela época então era inacreditável, né? Do potencial humano. Alguns irmãos entendem que nós vamos chegar lá ainda, nós estamos caminhando para isso, que vai culminar dessa vez não num dilúvio, não na destruição com água, mas com fogo quando Cristo voltar. Mas o fato é que em toda a terra, que já estava repovoada, e é claro, havia aqueles que, descendentes de Noé, que creram, porque Deus achou graça em Noé, quer dizer, a graça não foi em Noé, mas foi Deus que teve misericórdia dele, mas a maioria, em aproximadamente 130 anos depois do dilúvio, já estava desse jeito. Todos os descendentes da família de Noé, a humanidade anterior a ele havia sido exterminada, como nós vimos, devido ao pecado. Mas não adiantou, estavam em pecado de novo. E aí então, o texto está mostrando o que está acontecendo naquela época. Toda a terra tinha uma só língua, um só idioma, dado por Deus. E a humanidade no pecado se une para então construir uma cidade e uma torre que chegasse ao céu. E qual que era o alvo deles? Que eles fossem o centro. Não mudou, não é verdade? Nada mudou na história humana. Nós sempre queremos ocupar o lugar de Deus, a não ser que Deus reverta isso. E aí então eles queriam a exaltação humana. Deus vê então a arrogância daquele povo e de maneira sobrenatural confunde as línguas, criando diversos idiomas ali, fazendo com que as pessoas não se entendessem mais e então obrigatoriamente se dispersassem pela terra. Mas você lembra quando Deus criou o homem, ele diz: vocês vão povoar toda a terra. Por bem ou por mal, vocês vão fazer o que eu mando. E é isso que está acontecendo aqui. Então, a partir daquele momento, aquela população da terra, que estava em um foco, se dispersa. E o que é impressionante, e não é nosso propósito aqui, não dá para entrar nesses detalhes, como há, talvez hoje nós não vamos ver, mas se Deus quiser, na próxima, como há paralelos ao que aconteceu em Babel com o que acontece em Atos capítulo 2. Mas hoje não é o nosso propósito aqui. Mas ainda que não fosse o dom de línguas, como acontece no Novo Testamento, o fato é que Deus fez pessoas falarem em outros idiomas de maneira sobrenatural. O milagre em si foi o mesmo. Deus fez. Como liberais não creem nada da Bíblia, eles não deveriam ser evangélicos, eles não deveriam ser nada, né? Deveriam ser qualquer coisa, menos se dizer igreja ou evangélicos, mas não, isso aí é tudo conversa, isso não aconteceu não. Não, aconteceu exatamente como está aqui o texto, para qualquer pessoa que lê, entenda. Deus fez isso. Mas o nosso óbvio, só trouxe isso para mostrar como acontece no Antigo Testamento e que Deus faz milagres nesse sentido. O alvo é entender o dom de línguas do Novo Testamento.
E nós começamos então pelo primeiro texto, que fala da primeira manifestação do dom de línguas no Novo Testamento, que é Atos, capítulo 2, versos 1 a 13. E ele é basilar para tudo que nós vamos ver depois. E aqui nós já vamos ter uma diferença crucial em relação aos pentecostais. Porque é esse texto que define o que nós cremos, como se manifesta o dom de línguas. Como é possível identificar o dom de línguas? Em contrapartida ao que se propõe hoje no meio pentecostal. Aqui é, então, o maior texto e o mais fundamental para nós entendermos e para nós já afincarmos aqui algumas estacas a respeito do que nós cremos deste dom bíblico chamado dom de línguas. Atos, capítulo 2, nós vamos para lá e vamos tentar andar um pouco nessa passagem, alguns detalhes para poder então entendê-la. Ela é clara. Na primeira leitura a gente já vai entender. Mas nós vamos esmiuçar, tentar ver alguns pormenores ali, para então compreender melhor o que o texto diz. Atos capítulo 2, versos 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, ou cada uma delas pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos estes aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O texto é autoexplicativo. Mas nós vamos caminhar um pouco aqui. E aqui eu peguei uma imagem que talvez tente retratar o que aconteceu ali naquela hora. É óbvio que aqui é um grupo menor de pessoas, mas nós vimos ali alguns dos sinais, línguas como de fogo pousando sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas que estava ali. Nós vamos ver verso a verso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lucas, que é o escritor, não o autor é o Espírito Santo. Lucas é aquele que fez uma pesquisa detalhada para então escrever o texto de Atos. E ele diz então que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e aqui a gente já precisa de uma definição, porque esse termo Pentecostes é um dos termos que define teologicamente a maior ramificação do evangelicalismo no mundo hoje. Então, nós precisamos saber o que é Pentecostes. E aqui tem
uma definição do que é. O que então é Pentecostes? Vocês conseguem ler ali a palavra no grego, né? Ó, vou falar o que está escrito em grego ali. Pentecostes. Né? O nome Pentecostes vem do grego Pentecostes, e que significa quinquagésimo. Mas por que quinquagésimo? Porque é uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. Nós tratamos recentemente da Páscoa. E era uma festa, então, que era celebrada, ordenada por Deus, uma das 3 grandes festas que Deus ordena no Antigo Testamento, e que então era celebrada 50 dias após a Páscoa. Ela também é chamada de um termo hebraico Shavuot, ou de Festa das Semanas. Deus foi quem instituiu o Pentecostes durante a revelação da lei a Moisés, conforme descrito aí nos textos de Levítico 23, Êxodo 23 e Deuteronômio 16. Originalmente era uma festa agrícola marcando a colheita do trigo. Com o tempo passou a comemorar também a entrega da Torá. A Torá é a lei no Monte Sinai, segundo a tradição judaica, quando Deus então entrega a lei a Moisés. Então, o Pentecostes estava ali, aquela multidão, aquelas várias pessoas estavam reunidas na cidade de Jerusalém para celebrar esta festa chamada Pentecostes. O Pentecostes, portanto, é o quê? É uma festa cristã? Não. O Pentecostes é uma festa da antiga aliança, do povo da antiga aliança. E que cristãos gentios não têm nada a ver com isso. Ela era, lembra que nós tratamos recentemente da Páscoa, como nós vimos, eu procurei trazer alguns textos que mostram como todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E essa era uma festa, uma celebração que também apontava para Cristo. Lucas diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem eram esses todos? Em Atos capítulo 1, no versículo 15, Lucas está dizendo que havia ali, lembra que havia uma multidão de pessoas seguindo a Jesus? Quando Jesus fazia milagres, quando ele fez a multiplicação dos pães, que 5.000 pessoas, fora os agregados, foram alimentados, e multidões iam atrás de Jesus, até... Bom, mas aí quando ele começou a falar de morte, de cruz, o que aconteceu? Todo mundo foi embora. E naquele momento, em Atos 1,15, Lucas diz que havia 120 cristãos. Então só tinha... Não, é claro, o evangelho foi pregado, bastante provável que muitos ali, naquele momento do ministério de Jesus, por 3 anos, creram no evangelho e foram pregar em outros lugares, mas ali, em Jerusalém, havia esse grupo. E eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. O que é o mesmo? Que lugar é esse? Atos capítulo 1, verso 13, é o ponto provável, é o cenáculo. O que é o cenáculo? O cenáculo ou era um imóvel grande, ou uma casa que tinha uma sala grande, e essa sala às vezes era chamada de cenáculo. Às vezes, nas casas, a gente for ver, nos filmes retratam isso, né? Que às vezes havia um teto onde as pessoas ficavam ali em cima. Então, aquela imagem que eu mostrei estão num ambiente fechado. Talvez não retrate historicamente o que estava acontecendo. Mas o fato é que então havia 120 pessoas ali, entre homens e mulheres. Lá estavam, obviamente, os apóstolos, lá estava Maria, mãe de Jesus, lá estava Maria Madalena, lá estavam os irmãos de Jesus, Atos 1,14. Que irmãos? Jesus teve irmãos? Sim. Maria e José tiveram filhos, graças a Deus, que é bênção. O catolicismo nega. Mas eles estavam lá. E o que é maravilhoso é que esses irmãos, nós lemos nos evangelhos, eles não criam em Jesus ainda. Eles não tinham crido em Jesus. Nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas ao que tudo indica,
depois da ressurreição, eles foram convertidos ao Evangelho. Então eles estavam lá, era um grupo de 120 pessoas que estavam ali reunidos. E por que eles estavam ali reunidos? Porque Jesus mandou que eles ficassem esperando em Jerusalém. Lembra? Eu vou para o céu, Atos capítulo 1, e aí vocês devem esperar para que então vocês sejam revestidos do poder do alto, para que então vocês deem continuidade à pregação. E a pregação implica em implantação de igrejas e levar o evangelho para todo mundo, como Jesus havia ordenado. E hoje eu e vocês estamos aqui pela graça de Deus, porque a ordenança de Jesus foi obedecida, graças à sua maravilhosa graça. Quem eram essas 120 pessoas? De onde eles eram? Eles eram todos galileus. Ou eles eram da Galileia, ou eles eram da Judéia. O fato é que eles eram todos judeus. Os próprios visitantes a Jerusalém vão fazer essa pergunta: eles não são todos galileus? Então, isso é fundamental para nós entendermos. Mas o que isso tem a ver com o dom de língua? Tem tudo a ver com o que vai acontecer daqui a pouco. Versículos 2 e 3, o que acontece na sequência? Versos 2 e 3 de Atos 2. De repente, então eles estavam lá reunidos, 120 pessoas, homens e mulheres, todos cristãos convertidos ao Evangelho, reunidos ali naquele local, esperando que o Senhor Jesus ordenou que eles esperassem. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não veio um vento, veio como um som de um vento impetuoso. E aqui nós vemos algo sobrenatural, porque se tiver um vento, o vento tem o seu som. O ponto é que só tinha o som de um vento. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados, o cenáculo da casa. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então ali, cada uma daqueles irmãos e irmãs que estavam assentados, e nós vemos em Atos 1 que eles estavam em constante oração, tanto que em Atos 1, no momento que eles vão escolher Matias, eles estavam orando pedindo a direção de Deus. O que acontece aqui é que eles estavam ali na esperança ou na expectativa de que se cumprisse o que Jesus havia estabelecido ou ordenado. De repente, significa que, obviamente, é sem nenhum aviso prévio. Ainda que eles estivessem esperando, Jesus não disse o dia e a hora. Ele falou: me esperem. Por quê? Porque vocês não podem fazer nada sem mim. Por isso eu vou enviar o Espírito Santo para que vocês possam então fazer qualquer coisa para minha glória. Eles estavam assentados. E aí ocorre então o som do vento. O que é a palavra vento no hebraico? Pneuma. Ela é a mesma palavra usada para espírito. Então, esse som do vento é uma manifestação do Espírito Santo que estava acontecendo, da pessoa bendita do Espírito Santo que estava acontecendo naquele local. E eu me lembrei, quando estava meditando sobre essa passagem, como o Senhor diz lá em João 3, que o Espírito sopra onde Ele quer. É soberano, é sobrenatural sempre, mas é soberano. E aí então apareceram labaredas de fogo, ou línguas de fogo, sobre cada um deles. Algo também sobrenatural. Tudo isso é importante. Por quê? Porque inúmeros pentecostais vão dizer que o que aconteceu em Atos tem que acontecer hoje. Mas você não vê ninguém defendendo que o som do vento e as labaredas de fogo têm que aparecer. Porque isso não dá para imitar. Não é verdade? O fogo, e aí nós temos, há irmãos que divergem sobre isso,
O fogo implica, o que é claro, a palavra fogo, muitas vezes na Bíblia, tem um alvo: santificação, purificação. Ou, no caso, julgamento. Quando Jesus disse, por exemplo, que eles seriam batizados, ou melhor, João fala que eles seriam batizados com água, mas e que depois viria aquele que seria maior e os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, alguns irmãos, meio reformado inclusive, entendem que aqui está acontecendo esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Há outros irmãos que vão fazer uma distinção. Não, o Espírito Santo é para os cristãos, mas o fogo é o fogo do juízo. Então, há irmãos que divergem nisso. O fato é que aqui aparecem essas línguas de fogo. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo naquela hora, de repente, naquela manifestação, todos os 120 ficaram cheios do Espírito Santo e então passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui é claro o texto, ele diz que não foram só os apóstolos, que não foram só os homens, mas todos, e o texto de Atos 1 vai dizer que estavam ali homens e mulheres. Todos eles ficaram cheios da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. A palavra cheios, e aqui que é maravilhoso, a palavra cheios ali, ou se encher, no grego, ela está na forma passiva. Quando fala, e a gente entende isso em português, quando está na forma passiva, é que não há uma participação direta, voluntária. Quando está na forma ativa, é que há uma ação. No caso, o verbo ali está mostrando que é algo que Deus fez a despeito deles. Ou seja, eles não tiveram nenhuma participação nisso. E aí hoje você vê, quer falar em línguas? Começa falando aleluia, 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 você vai repetir. Mas não é assim que a Bíblia ensina, em nenhum lugar. O que aconteceu ali foi algo soberano do Espírito Santo agindo daquela forma. Dado por Deus, é uma dádiva, esse enchimento do Espírito Santo. A partir do poder do Espírito, eles de repente passaram, e aqui então, finalmente, o dom de línguas se manifesta. Eles começaram a falar em outras línguas. Nós estávamos conversando no domingo passado com os irmãos, mas não foi, porque existem alguns irmãos que quer dizer, o milagre não foi que aquelas pessoas de fora ouviram eles falarem nas suas próprias línguas, mas na realidade o milagre estava no ouvido. Não, o milagre estava no falar. Aqueles homens que nunca tinham falado um outro idioma, agora começam a falar em um outro idioma humano. Eles vão, nós ouvimos falar, sim, mas antes de eles dizerem, nós ouvimos falar, o texto que nós estamos lendo está dizendo que o Espírito os capacitou a falar em outras línguas. Eles começaram sobrenaturalmente a falar em outras línguas. Outras, obviamente, é diferente, uma língua diferente daquela que eles naturalmente e ordinariamente falavam. O que é a línguas aí? Bom, a língua é isso mesmo que nós estamos lendo. E aí nós sabemos isso, inclusive para nós. A língua, ela pode ter dois significados, e ela aparece na Bíblia assim. Ou ela fala do órgão humano, óbvio, ou ela está falando figuradamente de um idioma. Então, é óbvio aqui que ele não está falando do órgão físico, mas ele está falando de língua como um idioma. Então, eles estavam falando, de repente, sobrenaturalmente, miraculosamente, eles começaram a falar em outros idiomas que eles não falavam antes. Eles não aprenderam, eles não estudaram, eles não tiveram aula, eles começaram a falar pelo poder do Espírito Santo. Então, é absolutamente claro que o texto diz
que aqueles discípulos de Jesus, que creram nele, todos os 120 autênticos cristãos, que creram em Cristo, começaram a falar em idiomas diferentes. E eles falavam de acordo com o que eles estavam buscando, de acordo com o que o Espírito Santo concedia que falasse. E nós já vimos isso, nós estamos em Atos. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, abra o texto lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, e depois 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, nós vamos ver que a ação do Espírito Santo de Deus, ela é ordeira. Ela tem propósito. Olha o que 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Foi exatamente isso que aconteceu em Atos 2. Cada um deles começou a falar em outros idiomas, de acordo com o que o Espírito concede, a manifestação do Espírito. E aqui é o ponto, visando um fim proveitoso. O Espírito concede, ele dá para o benefício dos cristãos. Fim proveitoso há um benefício que nunca vai ser desvencilhado da nossa mente, porque Deus nos deu mente para pensar. Algo que é fundamental que nós entendamos, foi concedido racionalmente, e que seria racionalmente aproveitável, e que edificaria, que é o próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Não é sem razão que esses dois textos, que eu li agora, de 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, estão tratando de um dos grandes erros na igreja de Corinto, que era o mau uso do dom de línguas. E ele se dedica 2 capítulos para tratar desse, que era o principal erro daqueles irmãos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Olha lá, lembra? São os 2 dons que faltam. Nós estamos vendo agora o dom de língua. Então Paulo está falando de vários dons e ele está fazendo um resumo. Para que servem os dons que o Espírito Santo dá? Tudo que Deus dá tem um alvo, a edificação. E a edificação nunca está desvencilhada da nossa mente. Tudo que nós fazemos, eu falei isso no último domingo, tudo que nós fazemos no culto, eu e vocês devemos refletir. Aliás, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 que nós devemos julgar. Não tem aquela ideia? Não julgueis. Mas Paulo está dizendo, julguem o que vocês ouvem. Porque Deus deu uma mente para vocês, para que vocês julguem o que vocês estão ouvindo. Então é muito diferente de algo que acontece emocional, sem propósito e sem nenhum fim proveitoso. Lá de volta a Atos. 2 perguntas aí, de Atos 2. Qual era o proveito de os discípulos galileus começarem do nada a falarem outros idiomas que eles nunca tinham falado e sequer conheciam? Qual é o propósito? Qual é o fim proveitoso para isso? Onde nós vemos isso? No texto, na sequência dele. Atos, capítulo 2, versos 5 a 13. Diz assim: ora, nós já lemos, estavam habitando. Por que ele vai colocar esse monte de gente que eu nem sei de onde são essas nações? Para que Lucas vai fazer essa pesquisa? Por que ele vai colocar esse monte de nacionalidade aí? Porque ele está explicando, colocando essa nação, qual era o fim e o proveito daquele dom que o Espírito deu naquela hora.
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Eles estavam lá em Jerusalém, eles estavam habitando ali, não é morando, eles foram morar, não. Eles foram para, lembra, foram fazer o quê? Celebrar a festa do Pentecostes. Acabadas as festas, eles iam para onde? Iam voltar. Eles vieram de vários lugares. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Nós não sabemos como aconteceu. Todo mundo começou a falar de maneira, todos começaram a falar em outras línguas, todo mundo junto. Se nós vemos que há uma ordem e que o próprio apóstolo Paulo estabelece que haja, no caso da igreja, que nós vamos ver mais à frente, que 2 ou 3 no máximo falem, e que só fale se haja intérprete, então isso aconteceu ali? Não. Mas que houve uma ordem, houve. O texto não diz, mas não foi algo em desordem, porque Deus não age assim. O fato é que aquilo lá, a ação do Espírito, fez com que aquelas pessoas que estavam em volta daquela casa, o que está acontecendo ali? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Eles foram para lá, que se possuiu de perplexidade. Por quê? Por que eles estavam perplexos? O texto diz, porquanto cada um daqueles indivíduos ou os ouvia falar na sua própria língua. Qual? Aqueles conheciam o hebraico? É claro que não. Eles são da língua de onde eles vieram. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Sim. E como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Quem começou a igreja em Roma? Foi o apóstolo Paulo? Não, ninguém sabe. Provavelmente pessoas que creram no Evangelho naquele dia e voltaram para Roma. Tem propósito ou não? Tanto judeus como prosélitos. Os judeus são aqueles que são naturais, descendência de sangue, e o prosélito, aqueles que eram gentios, pagãos, convertidos ao judaísmo. Cretenses e arábios, como os ouvimos, de novo, ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles estão ouvindo algo na língua deles, as grandezas de Deus. E o que vai acontecer agora, depois que isso aqui encerra? Pedro toma a oportunidade, o que ele faz? Prega o Evangelho. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? E aqueles que não eram os piedosos, isso aí está tudo bêbado. Mas aqueles que estavam perplexos, maravilhados com o que estava acontecendo, e quantas pessoas eram? 3.000, que creram depois na pregação do Evangelho. 3.000 pessoas de 15 nacionalidades que estavam ali. Deus faz as coisas com propósito ou não? Será que ele mudou? Estavam em Jerusalém judeus e prosélitos. E aqui eu tenho um mapa, está em inglês aqui. Lá o centro é Jerusalém. Ali todas as regiões de onde vieram essas pessoas. Várias delas que estavam lá naquele dia. 15 nações estavam ali. Pessoas de vários lugares, que muitos deles não iam para Jerusalém só aquele momento. Eles eram descendentes de judeus, que foram dispersos centenas de anos antes. Isso é sensacional. O Deus que governa o universo, governa cada detalhe, e tudo é feito de acordo com a sua vontade soberana para cumprir os seus propósitos. Ele não faz absolutamente nada que não tenha sentido. Não são galileus, não foi a pergunta? Não são porventura galileus? Todos esses que estão aí falando? Verso 7. Como nós estamos ouvindo e falando a nossa língua? Era como se estivesse aqui e viessem pessoas de 15 nacionalidades. Japoneses, alemães, chineses.
E aí, de repente, o Espírito vem e nós falamos, eles sabem que a gente fala português, que eles estão aqui só se fala português. E de repente eles estão aqui, pessoas começam a falar na língua deles. Como é isso? O fato não está no dom, está no propósito do dom. Aquilo foi usado para que então eles pudessem ouvir o Evangelho. Os estrangeiros acham estranho, não são galileus? A resposta é qualquer, claro, eles são. E Galileu, sabe o que era um galileu? Era ralé. Quer dizer, eles não poderiam ter estudado para estar falando o idioma que eles estão falando. Verdade? Pedro era um iletrado, não era? Mas quando ele fala da palavra, esse cara teve com alguém. E esse alguém é Jesus. A segunda pergunta deles, e qualquer um de nós faria, como é que a gente está ouvindo esse pessoal falar na nossa língua? Se eles não falam naturalmente. E outra, eles estão falando das grandezas de Deus. Movidos pelo Espírito Santo. E grandeza de Deus tem algo por trás, uma teologia correta. E o John MacArthur diz assim, se Deus fosse dar esse dom para muitos dos que se dizem hoje, Ele não faria, porque Ele não daria para pessoas que têm uma teologia tão distorcida como a grande maioria tem. É lógico essa pergunta ou não? Como é que essas pessoas que falam de manifestações do Espírito pregam coisas que, em muitos casos, são heresia, que não tem nada a ver com o Evangelho? Mas está acontecendo, e é inexplicável. Assim, eu senti. O seu sentimento, você vai se basear no seu sentimento. O dom de línguas está explicado aqui. O dom bíblico de falar em outras línguas é um dom sobrenatural que o Espírito Santo dá para que pessoas, cristãos, falem em outros idiomas humanos. E o dom de falar língua dos anjos, nós vamos ver mais para frente. O que isso significa? E nós vamos ver que no início do movimento pentecostal, eles acreditavam nisso. Só que quando eles foram ver se eram realmente idiomas, e eles constataram que não eram, aí então eles mudaram para dizer que não são. O que Paulo fala em 1 Coríntios 12 e 14, não é o que aconteceu em Atos 2. O que nós podemos aplicar, irmãos, aqui? O proveito, claro, era que eles falaram para aqueles judeus e prosélitos que estavam lá celebrando uma festa judaica, que Jesus é o Messias. Eles que estavam celebrando a festa e que dias antes crucificaram o Messias. E aí então, ele está falando que aquele a quem vocês mataram, e que vocês vêm todo ano aqui fazer essas festas, que Deus ordenou, vocês não conseguiam ver que ele era o para quem essa festa apontava. Mas agora o Espírito Santo está dando um poder para que nós possamos falar, para que vocês se arrependam. E aquele grupo de pessoas fala assim, que faremos, irmãos? Lembra? Eles perguntam para Pedro, não é Pedro que faz um apelo, Pedro prega o Evangelho, os confronta com a morte de Cristo, e que eles eram os autores. E aí fala, irmãos, nós somos conterrâneos, nós somos descendentes do pai Abraão. O que nós vamos fazer, irmãos? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eles ouviram das grandezas de Deus e ouviram depois, qual é a maior de todas as grandezas? O Evangelho. Portanto, o Espírito Santo concede o dom de línguas com um propósito, para que soberanamente aqueles que creram possam falar em outros idiomas e ser um sinal para aqueles que não creem, para que Deus em sua graça possa convertê-los. Mas eu não posso deixar de anunciar qual é a mensagem e onde tudo isso aqui desemboca.
na pregação de Pedro. Pedro confrontou aqueles homens que, apesar de religiosos, estarem viajando, às vezes, longas distâncias para celebrar uma festa religiosa, eles não criam no verdadeiro Deus, eles não criam em Cristo. E então Pedro os confronta e mostra para eles que Deus enviou o seu Filho para salvar pecadores como eles, religiosos, à luz dos olhos humanos, de boa índole, mas que iriam para o inferno. E Pedro então mostra para eles que eles precisavam se arrepender e crer no que Cristo fez. A sua morte e ressurreição, feitos por amor e de graça. E naquele dia maravilhoso, 3.000 pessoas ouviram o Evangelho, porque o Espírito Santo tinha esse propósito, a pregação do Evangelho para aquele grupo. E pela graça de Deus, aquela multidão, não foram todos, havia muito mais gente lá, creu no Evangelho. Esse é o alvo central da igreja, a pregação do Evangelho, porque sem o Evangelho, nada mais tem sentido. Não há nenhum propósito em nós sequer reunirmos, em fazermos coisas na igreja, se o Evangelho não for a base. Você que está aqui tem certeza do que Cristo fez? Você tem convicção de que a morte de Cristo, lá há 2.000 anos, foi feita por você? Que no sangue que Ele derramou, Ele purificou você dos teus inúmeros pecados? E que na ressurreição Ele deu a você uma nova vida? Você crê nisso? Se você crê nisso, saiba que Ele não somente morreu por você, mas Ele fez com que você morresse no corpo dEle, para que a vida dEle se manifeste agora na sua vida. E a minha oração é que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, que operou aquele milagre, opere esse maior de todos os milagres, convença você do pecado, da justiça e do juízo, e que você receba Cristo como Salvador e Senhor, se arrependendo.